Eu queria começar falando justamente algo que o Góes falou sobre a minha vida. Uma vez eu escutei que eu não era somente um cara mesmo da fotografia e do vídeo e que eu tinha uma mensagem no meu coração. E eu escutei isso e eu me agarrei a essa palavra que foi liberado e eu falei, de fato, Senhor, eu não quero ser quando vai para as viagens, né? Não quero ser essa pessoa que somente vai para tirar uma foto ou fazer um vídeo, mas eu quero ser um instrumento em suas mãos. Não quero ser conhecido somente ao menino da fotografia. E eu comecei a me dedicar a isso e orar ao Senhor e falar, Senhor, então quando a gente estiver em alguns lugares diferentes, que eu possa ser usado também, né? E aí tinha momentos que eu estava tirando foto, de repente eu largava a câmera e ia orar por pessoas. Teve um momento que me marcou muito, que foi muito natural, aconteceu muito natural. A gente estava no Rio de Janeiro e eu estava ministrando lá no Rio de Janeiro e ele parou assim e falou, nossa, não estou me sentindo bem, não sei nem se você lembra isso, foi lá no Apacentar, para os jovens, eu não estou me sentindo bem, eu falei, não, vamos orar aqui então. Aí a gente pegou, orei por ele, e depois o pastor de lá falou, o que você fez impactou meu coração, porque você não veio só para tirar foto. Eu falei, opa, está funcionando, obrigado Deus, é isso que, não que eu quero ouvir, mas é um respaldo daquilo que eu um dia agarrei e falei, Senhor, eu quero isso para a minha vida. E no momento do louvor, e eu queria começar com isso, no momento do louvor, o Senhor falava no meu coração que existe pessoas aqui, como não só um ou dois, mas todos aqui, existe uma mensagem dentro do seu coração. E isso não pode ficar somente dentro do seu coração, você não pode reter isso para você. Uma vez, um certo amigo meu falou, cara, eu não costumava falar, eu tinha muito vergonha, tipo, o que vão pensar, né? Vai que eu falo errado, enfim, eu tinha muito isso no meu coração, ainda, eu vou melhorar ainda, mas ainda eu tenho um pouquinho disso. E um dia um amigo meu falou, perdão, cara, você tem algo dentro do seu coração e você precisa expressar isso para as pessoas precisam ouvir isso que você tem. E eu falei, tá bom, tipo, legal, pode ser. E aí, então, isso foi se passando, anos se passando, e eu consigo entender hoje que todos nós temos uma mensagem no nosso coração. E independente, pode não ser a grande mensagem, uma mega estrutura de uma palavra, mas pode ser uma pequenininha coisa que você fala e isso pode transformar vidas. Amém? Então, nessa noite, na hora do louvor, eu estava orando e intercedendo por este momento, e o Senhor falou, cara, existe pessoas, então eu acredito que são pessoas específicas, que queima algo dentro do seu coração e você não pode reter isso. Amém? Eu queria começar também já falando sobre essa palavra, influenciando com o coração. Quantos aqui querem ouvir uma palavra de bênção para você? Amém? Quantos querem ouvir uma palavra que dá aquele ego assim para o seu coração? Legal, mas pode ser que não seja hoje essa palavra. Então, igual aquele dia lá do, vai cavando, e aí, isso é fé, Dani? Isso é fé? O cara falou, não, você não sabe. Quem estava aqui lembra disso. Então, hoje, o Senhor preparou algo para mim, né, e para todos nós que estamos aqui hoje, que antes de eu e você sairmos para influenciar com o coração, né, e a gente poderia ficar falando aqui sobre pessoas, né, sobre homens da Bíblia, que foi um grande homem na geração, que influenciou pessoas. Poderia sair daqui falando que você sairia daqui hoje como Davi, um homem segundo o coração de Deus, que eu poderia sair daqui falando que você seria como Moisés, um libertador de um povo, de uma nação, mas talvez não vai ser assim, a palavra. Talvez hoje, como o Góes começou orando, e eu falei, caramba, e eu não contei, tipo, tudo que eu ia falar para ele, assim, não contei quase nada, na verdade. E ele começou falando que o que eu entendi, assim, que hoje é um tempo para a gente alinhar algumas coisas. E, de fato, hoje vai ser um tempo para que eu e você possamos alinhar o nosso coração, para que a gente possa influenciar. E quando eu fui montar essa palavra, o Senhor falou para mim, assim, no meu coração, você não pode influenciar ninguém com um coração em desordem. Você não pode influenciar ninguém com o seu coração bagunçado. Então, primeiro, arruma a sua casinha para depois você querer influenciar alguém. Aí eu falei, Jesus, vamos lá então, vamos arrumar o que tem que ser arrumado. E eu confesso que foi uma semana de eu organizar algumas coisas dentro do meu coração mesmo. E aí eu comecei a orar e buscar isso. Eu falei, Senhor, de fato eu quero sair do hub, né, desse momento, assim como aqueles que estão sentados, que vão ouvir essa palavra, que vão sair daqui, não com um êxtase de animação, de tipo, é isso, agora a gente vai para as ruas influenciar, mas que eu e você hoje, nessa noite, possa sair daqui entendendo, Senhor, eu preciso organizar algumas coisas dentro do meu coração, e aí sim o Senhor vai começar a me usar para influenciar alguém. Amém?
E quando se trata de influenciar, e influenciar para mim se remete muito a um legado, a deixar um legado, e o que você talvez pensa no seu coração em deixar para a próxima geração, e talvez você possa até ficar ansioso por isso, o que eu estou fazendo, que eu posso deixar para os meus filhos, para a minha família, para os meus netos, enfim, né, se você pensa em ter filho, e eu acho que você deveria pensar nisso, eu penso, em nome de Jesus vai chegar, mas você talvez pense assim, o que eu posso fazer então para influenciar com o meu coração e deixar um legado para as próximas gerações. Enquanto eu estava pensando isso, muitas vezes a gente pensa no seguinte forma, né? Eu até não anotei aqui, mas isso está gravado no meu coração. Você não vai ser um influenciador digital, não. Talvez seja sonhos de alguns aqui, né? De ter, sei lá, milhões no Instagram para poder influenciar. Que eu também acho que é uma ferramenta extraordinária para influenciar. Bom, a gente trabalha aqui com o mídia, então eu tenho no meu coração que o multimídia é um missionário da web, porque talvez a gente alcança lugares que a gente não consegue alcançar, talvez, né, indo e pregando, mas através da internet a gente consegue. E isso veio no meu coração, eu não quero ser um influenciador onde eu só tenho seguidores, porque o Senhor ele nos chama para fazer discípulos, não seguidores. Seguidores eu posso vir aqui no meu Instagram agora, deletar e eu não tenho mais nenhum seguidor. Mas e aqueles que estão ao meu redor e aqueles que eu estou discipulando? Esses sim vão ficar do meu lado, esses sim vão entender aquilo que eu carrego não é sobre mim, mas é sobre Jesus. E é sobre isso que a gente precisa fazer, olhar para Jesus e fazer que com o próximo que está do meu lado, enxerga Jesus também através da minha vida, e não enxergue somente o que eu quero, o que eu desejo, mas que através da sua vida as pessoas ao seu redor possam enxergar Jesus através de você, amém? Provérbios 4:23, abre aí na sua Bíblia. Provérbios 4:23. Amém? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E quando eu estava montando sobre isso, eu entendi que esse versículo seria o versículo-chave. Porque se aqui a palavra nos fala, acima de tudo, cara, não é acima de qualquer coisinha, não é acima de uma família, não é acima de um namoro, não é acima de um estudo, é acima de tudo. Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então a gente vai falar um pouquinho hoje no que a gente precisa prestar atenção no nosso coração e alinhar algumas coisas dentro do nosso coração. E o Senhor foi muito específico no meu coração, Ele falou, eu quero na noite do Hub tocar em corações, e esses corações vão ser transformados, porque tem coisas dentro do nosso coração que talvez você não dá muita bola agora, mas lá na frente vai te prejudicar muito, e muito. Marcos 7, 14 e 23. Marcos 7, 14 e 23. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouçam-me todos e entendam isso. Marcos 7, do 14 ao 23, próximo isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrarem em casa, os discípulos pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas sim no seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou, o que sai do homem é o que o torna impuro. Pois do interior do coração do homem vem imoralidade sexual... Volta aí um pouquinho aí. Imoralidades, roubos, homicídios, adultérios. Próximo. As cobiças, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Acho que até aí. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Até aí. E isso foi que eu consegui entender da parte do Senhor. Aquilo que muitas vezes, eu não sei se você já ouviu falar que uma palavra dói mais que um tapa. Não sei se você já ouviu isso. Uma palavra dói mais que um murro. Uma palavra dói mais que um tapa.
Porque, de fato, a nossa palavra ela tem poder. E quando você declara algo sobre a vida de alguém, isso pode entrar dentro do coração dessa pessoa, e isso pode contaminar essa pessoa, que talvez no momento você fala assim, acho que não foi nada demais, ele entendeu errado, acho que não tem nada demais assim, mas dentro do coração dessa pessoa, já talvez era algo que ela estava sentindo, isso incomodando ela, e de repente você só soltou uma faísquinha para explodir tudo aquilo que não estava legal. Então, aquilo que sai do nosso interior, talvez é aquilo que vai contaminar o próximo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Então, mais uma vez, aquilo que a gente leu aqui em Provérbios 4:23, guarde o seu coração, mas não só o seu coração, a sua língua também, que senão você vai falar coisas que não devem ser faladas, amém? Provérbios 27:19, vamos lá, Provérbios 27:19, Provérbios 27:19, aqui. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Quando eu li isso também, o Senhor ministrou o meu coração. Ministrou o meu coração que aquilo que está no seu coração vai refletir quem de fato você é. E aí eu te faço uma pergunta. O que está no seu coração? O que você está refletindo para aquelas pessoas que estão ao seu redor? Será que de fato você está refletindo o amor de Jesus? Será que de fato você está refletindo outra coisa sem ser o amor verdadeiro de Jesus? E isso vem ao meu coração. Se o meu coração resplandece aquilo que eu sou, eu preciso me encher da presença do Espírito Santo. Eu preciso, através do meu coração, buscar Ele intensamente. E quanto mais eu busco Ele, mais Ele se revela para mim. E quanto mais Ele se revela para mim, mais eu me pareço com Ele. E quanto mais eu me pareço com Ele, mais eu revelo quem Ele é através da minha vida. Quando você chega perto de alguém, será que alguém fala, cara, você tem alguma coisa diferente? Talvez você já ouviu isso. Isso não é novo para ninguém. Mas isso é de verdade, é um fato sobre as nossas vidas. Será que quando você chega perto de alguém, as pessoas vê você como um caráter de Jesus, ou vê você apenas como qualquer um? Um é meu amigo. Será que as pessoas gostam de estar perto com você? E isso já começa o nosso tema, influenciando. Se as pessoas gostam de estar perto de você, automaticamente você vai influenciar ela em algum lugar, em alguma coisa. Então, se as pessoas não gostam muito de ficar perto de você, alguma coisa a gente precisa alinhar. Amém? Eu queria falar alguns pontos, e o primeiro ponto que eu queria falar é os perigos do nosso coração. Deu problema aí? Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. A palavra aqui de Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. Tome cuidado com as atitudes que você toma somente com o seu coração. Por isso que precisamos, mais uma vez, alinhar o nosso coração, para que, se a gente decidir tomar uma atitude através do nosso coração, aquilo que Deus implanta dentro de você, o que vai ser gerado, o que vai ser falado, o que vai ser implantado, porque enganoso é o coração do homem. Hebreus 3:12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Veja que em Hebreus está falando, irmãos, nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, porque isso te afasta de Deus. Salmos 95:8. Não endureceis o vosso coração, assim como na provação e como no dia da tentação do deserto, Moisés tira o povo do Egito, e nas primeiras provações o povo reclama e murmura. Essa passagem aqui, eu fiquei um pouquinho mais nela quando eu estava fazendo. E eu consegui entender algumas coisas, até mesmo dentro do meu coração. E dentro do meu coração veio para que eu possa tomar um pouquinho de cuidado. Porque se você talvez, assim como eu, reclama um pouco mais, ou é aquela pessoa muito reclamona, aquele ranzinzão, murmura de tudo. Nada tá bom. Que louvor fraco, que igreja mal pintada. É exemplo só, tá, gente? Mas que igreja mal pintada, aquele cara não sabe nem falar. Se a gente tem um coração, e isso não é só dentro da nossa igreja, isso é dentro de casa. Como que você trata os seus pais? Como que você trata o seu irmão? Como que você trata o seu amigo? Só reclama.
será que de fato o seu coração não está endurecido? Que aqui em Salmos está dizendo, não endureça o vosso coração, porque se você murmura, isso é um grande ponto de que o seu coração está ficando endurecido. Amém? Cuidado com os desprezos, o seu coração pode estar endurecido. Cuidado com as coisas que você tem desprezado na casa do Pai. Talvez isso é uma chave para que você possa alcançar outros níveis e você não consegue alcançar porque você só está murmurando, só está desprezando daquilo que Deus te deu. Ah, mas eu tenho que fazer um exemplo, né? Tem um pessoal agora que toca no louvor do infantil, né, Gabi? E tem sido bênção. Ah, mas por que eu tenho que fazer o louvor do infantil? Por que eu tenho que ficar no boas-vindas? Eu já queria estar tocando louvor, eu já queria estar falando a palavra. Cuidado com os desprezos, o seu coração pode estar endurecido. Amém? Ezequiel 36, 26. E quando o Senhor colocou isso sobre um coração endurecido, automaticamente também veio ao meu coração que essa noite é uma noite onde o Senhor, se o seu coração está um pouquinho endurecido, isso não sou eu que vou dizer sobre o seu coração, isso não é o seu amigo do lado, isso não é sua namorada, não é sua esposa, quem vai dizer isso é você mesmo, porque não há ninguém melhor do que você, a não ser Deus, para conhecer aquilo que está dentro do seu coração. E automaticamente, quando eu li isso, o Senhor também me mostrou, através da palavra, que e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O Senhor no meu coração falou, cara, se naquela noite tiver pessoas interessadas em receber um coração de carne, um coração novo, eu estarei disposto para entregar nessa noite. Então eu não sei se você talvez está com um coração, não, meu coração não está assim não, meu coração está molinho, molinho, glória a Deus por sua vida então, mas se você talvez está identificando algumas coisas no seu coração, hoje é a noite onde o Espírito Santo vai vir sobre nós. Hoje é a noite onde o Espírito Santo vai entrar sobre o nosso coração e vai tirar esse coração de pedra. Ele vai tirar isso que nos deixa endurecido, isso que nos faz tirar os olhos daquilo que o Senhor está fazendo e só olhar para aquilo que está dando errado. Isso o Senhor vai fazer nessa noite, tirar esse nosso olhar onde a gente consegue só enxergar as coisas que está dando ruim e vai colocar um coração onde eu e você vai começar a olhar as coisas que o Senhor está fazendo, a olhar aquilo que o Senhor vai fazer, a olhar aquilo que o Senhor está derramando sobre você, sobre a sua família, sobre a sua vida. Amém? E o coração, e a gente está falando sobre algo que não estamos se tratando do cardiovascular, né? Assim que fala, né? Embora seja muito importante, porque se você não se cuidar, pode ser que aí as veias entope, você come só gordura. Talvez aí, no que era para você viver 80 anos, você vai viver 40. Em nome de Jesus não vai ser isso, né? Mas é importante a gente cuidar do nosso coração também, por conta disso. Mas hoje nós estamos falando de algo espiritual. Hoje nós estamos falando de um coração onde o Senhor, Ele derrama sobre nós a identidade dEle, onde nós vamos nos colocar diante da presença do Senhor. E eu já te convido a não se perder, a não desconectar daquilo que o Senhor está fazendo, porque eu tenho certeza, o Senhor gerou algo no meu coração, e o Senhor gerou algo dentro de mim, que Ele quer derramar nessa noite. E uma das coisas que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas uma das coisas que a gente vive dentro de nós, quando se trata de influenciar com o coração para os próximos, a gente pensa muito sobre isso, né? Se é sobre influenciar, então eu vou influenciar o Caio, se é sobre influenciar, eu vou influenciar o Nilson, mas antes de influenciar eles, eu vivo essa palavra eu desfruto dela, e eu vou falar um pouquinho disso lá na frente. Então antes de tudo isso que acontecer, eu consegui desfrutar um pouco disso em casa, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, amém? O coração, ele é um lugar muito estratégico. O coração é um lugar, se a gente falou aqui em Provérbios 4:23, se tudo guarde o coração é um lugar muito estratégico. Porque se o coração for atacado, todo o resto será atacado. Provérbios 4:23 é aquilo que a gente acabou de falar, guarde o coração, porque se o seu coração for atacado, todo o resto será atacado. Se você quiser, e isso eu trouxe para a nossa vida e o nosso coração, como algo da parte de Deus, existe um rio, e esse rio, existe várias nascentes. Vamos pensar assim comigo. Se você quiser
poluir esse rio, você não vai, sei lá, vamos pegar aqui tem vários laguinhos assim, e existe uma nascente. E você quer poluir esse rio. Sei lá, com o que pode poluir rio? Tinta azul, sei lá. Se eu jogar veneno lá no rio, lá, óleo, vamos supor assim. Se você ficar jogando óleo nos lugares, isso vai demorar muito, né? Pensa nisso, vai trabalhar em dobro. O que você vai fazer? Você não vai fazer isso, tá? É só uma ilustração, só para a gente entender um pouquinho. Você vai pegar esse óleo e você vai jogar na nascente, porque da nascente vai escorrer para o resto. E assim é o nosso coração. Quando nós fortificamos o nosso coração em Deus, quando nós buscamos a palavra de Deus e nós colocamos o nosso coração, um coração do Espírito Santo, todo o nosso corpo será fortificado, toda a nossa vida espiritual será fortificada. Amém? Romanos 11:16. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Assim como que se para mim poluir um rio, basta eu jogar na nascente, a santificação de Deus também basta eu santificar o meu coração, e todo o resto do seu corpo será santificado. E o corpo, entenda que não é só suas mãos, seus olhos, isso também, porque se você santifica o seu coração, você não vai ver mais aquilo que não agrada ao Senhor. Se você santifica o seu coração, você não vai tocar mais naquilo que não é permitido tocar. Se você santifica o seu coração, você não vai pisar em lugares onde não é para você pisar. Amém? Se você santifica o seu coração, você santifica todo o resto. Você santifica a sua família, você santifica o seu ministério, você santifica tudo aquilo que Deus colocou diante de você. Amém? Assim, Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se você se santifica, é onde você mais verá a Deus. 1 Tessalonicenses 4:7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 1 Pedro 1:15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a maneira de viver. Acabamos de falar sobre isso. Quando você santifica o seu coração, todo o seu estilo de vida é mudado, toda a sua maneira de viver, toda a sua maneira de pensar, ela é santificada. E quanto mais nós nos santificamos, aqui a palavra fala, ninguém verá Deus sem a santificação. E meu irmão, se eu e você não nos santificarmos, nós não iremos ver a Deus. E se nós não vermos a Deus, outra coisa a gente vai ver. E eu não quero ver essa outra coisa. E algo que quando eu estava pensando sobre isso, a gente entende que no princípio, Adão e Eva eles foram feitos para ter comunhão com Deus. Adão e Eva foi feito para ter relacionamento com Deus. E se a santidade ela nos mostra que é ser de santo, e ser santo, sem ser santo ninguém verá a Deus, o que separou Adão e Eva desse momento com Deus? Vamos lá. Vai, fala aí gente, pelo amor de Deus. Quem, Marquinhos? O pecado. O Marquinhos está com medo. Quem separou Adão e Eva de viver isso com Deus? E se a gente santificar, a gente vai entender que quanto mais santo, e não, entenda, ser santo não é que você vai ser a quarta pessoa da Trindade que você nunca mais vai errar. Não, você vai errar sim. Tenho que te dizer isso. Não quer dizer que você nunca mais vai errar, porque no primeiro momento que você fala assim, agora eu sou santo e agora eu vou ver a Deus. Na primeira oportunidade que você cai, você fala, era tudo mentira isso que eu vivi. Porque se eu sou santo, eu nunca mais vou errar. E não é sobre isso. A santidade não quer dizer que você nunca mais vai cair, ou que você vai se sujar. Em 1 João 1,9 diz, se confessarmos o nosso pecado, Ele é justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A santidade não quer dizer que você nunca vai mais errar, mas no momento que você errar e cair, fala, Senhor, amém. Senhor, eu pequei contra Ti e eu estou diante da Tua presença para me humilhar e pedir a sua santificação de novo. E assim é a caminhada com Cristo, irmãos. Assim é a caminhada com Cristo. Dia e dia, talvez você vai caminhar, e talvez você vai se sentir mal, porque aconteceu algo que, caramba, não era para ter acontecido. Mas aí lembre-se que está dizendo 1 João 1,9. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. O Senhor nessa noite vai purificar o meu e o seu coração. Amém? Segundo ponto.
A obra de Deus começa primeiro em nosso coração. Pausa aqui, eu tinha um negócio para falar no começo e eu não falei e eu tenho que falar agora. Eu me lembro, há um tempo atrás, eu tive um sonho, e se a gente está falando sobre um coração que vai influenciar, eu tive um sonho um tempo atrás, e nesse sonho, a gente estava eu e mais algumas pessoas, não me lembro muito bem, mesmo se eu lembrasse não ia falar. Eu me lembro que a gente estava ministrando numa igreja, e nessa igreja, toda vez eu passava por um corredor e tinha uma porta assim, ó, não era fechada, era uma porta que dava para enxergar assim, uma passagem, não era nem uma porta, e era tudo escuro e era uma escada com um caracol. E eu sempre passava ali, eu falei, por que ninguém entra nesse lugar? Isso no sonho. Por que ninguém acessa essa escada? E certo dia, nesse mesmo sonho, certo dia ali, chegou um rapaz, um senhor, e ele se identificou como um judeu para mim, e eu perguntei para ele, eu falei, olha, por que ninguém acessa esse lugar aqui, que todo mundo passa aqui, eu nunca vi ninguém entrar aqui. Ele falou, hoje eu vou te levar lá. E levando nesse lugar, subi nas escadas, ele falou para mim assim, aqui é um lugar que só acessa os corações humildes. E aqui é um lugar onde só acessa os corações humildes. E isso ficou muito assim. Depois no sonho, não preciso continuar aqui, no sonho ele mostrou assim, bastante coisa, assim, era uma galeria, aquelas escadas que era redonda, assim, sabe? Parecia uma biblioteca, assim, tinha um monte de coisa. E foi bem divertido o sonho. Mas o que me chamou a atenção nesse sonho foi quando eu acordei e o Senhor falou, você vai acessar lugares por conta de um coração humilde. E isso sempre ficou no meu coração. E hoje, de fato, quando o Góis orou, Deus confirmou algo no meu coração. E eu não estou falando isso para que vocês, tá lá, né, se engrandecendo. Longe de mim disso, não sou essa pessoa. Mas é algo que eu quero compartilhar para testemunhar e testificar o seu coração de que corações humildes alcançam lugares aonde jamais nós imaginamos que podemos alcançar. E hoje o Senhor, de fato, né, uma data muito especial para mim. É um presente, na verdade, para mim estar aqui, poder falar e ministrar aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. E, de fato, Ele confirmou mesmo que, de fato, Ele estava me colocando em um lugar por conta de um coração humilde. E eu não entendia muito bem sobre isso. Às vezes as pessoas falavam, Lucas, prazer tal, na despedida, né, continue assim, o seu coração é muito grande e humilde. E eu falei, cara, por que as pessoas falam isso? E hoje eu consegui entender uma boa parcelinha disso, assim, não foi tudo não, mas hoje eu consegui entender que os corações humildes alcançam os lugares onde a gente não imagina chegar. E isso não eu não estou falando sobre viagem não, isso eu estou falando sobre lugares onde você vai buscar a presença de Deus e você vai acessar lugares onde somente um coração humilde vai conseguir acessar. Amém? A obra de Deus começa primeiro em nosso coração. Vocês estão vendo aqui 2 filtros, eu não vou fazer café. Embora tenha algumas pessoas que gostariam, né? Tipo o Gabriel. Por conta do sono, para não dormir, queria um café. Mas hoje eu vou fazer uma ilustração. E se a obra de Deus começa primeiro em nosso coração, a obra de Deus nessa noite vai começar a trabalhar no nosso coração, amém? Aqui está um filtro e eu quero ilustrar algo bem rapidinho. Só não derruba. Aqui tem 2 corações. 2 coração. Esse é um coração e esse é outro coração. Uma vez eu ouvi algo de um líder que ele falava assim, cara, como que está a sua busca em Deus durante a semana? E ele me ilustrou algo que foi algo muito especial, não é essa aqui. Ele falou assim, existe 2 cachorros. E um cachorro do bem e o cachorro do mal. Acho que vocês já ouviram isso, né? Se não ouviu, e se ouviu, vai ouvir de novo. Você durante a semana só alimenta o cachorro do mal. Vai lá, um pincher, o cachorro do mal, porque é do mal mesmo, aquele cachorrinho lá é virado do giraia. O pincher é o cachorro do mal. Você só alimenta ele. E aí chega no sábado e domingo, você alimenta o cachorrinho bonzinho, né? Afinal de contas, vamos ir para a igreja, vamos ser bonzinho. E aí, depois disso, você põe os 2 para brigar lá. Quem que vai ganhar? Do mal. Eu não vou falar. Errado. Tá certo dessa vez, né? O do mal vai ganhar porque ele está mais forte, ele está mais alimentado. E ele falou, cara, quando você busca a presença de Deus de segunda a segunda, quando você chega na igreja, você só vai transbordar aquilo que você está buscando durante a semana.
E isso eu queria trazer nessa ilustração aqui algo. Esses dois filtros, um é o coração e esse é o coração. E durante esse tempo atrás a gente teve o jejum, certo? Espero que todos tenham feito, foi um tempo muito especial. E nesse jejum, o Senhor mostrou algo como se fosse essa ilustração. No jejum eu pude fazer algo que eu não tinha feito ainda. E eu me dediquei, eu falei, Senhor, eu quero tentar fazer. Foi o primeiro, assim, foi bem difícil. Mas eu consegui usufruir de algo da parte de Deus, que foi buscar essa santificação, buscar isso da parte de Deus. E eu consegui ter algumas coisas que eu não tinha antes. E o que seria isso? Porque a gente entende que quando a gente jejua, a gente começa a ser mais assertivo naquilo que o Senhor está falando, a gente consegue ouvir mais a voz de Deus, assim, nítido em nós, e eu consegui ouvir algumas coisas assim que foi muito, muito especial para mim, e eu já conto alguns testemunhos sobre isso. E aqui então está um coração e o outro coração. Esse coração é o coração que busca santificação, é o coração que alimenta ali o cachorrinho de segunda a sexta, é o coração que de fato entende que, caramba, se eu quero buscar mais de Deus, se eu me santifico é onde eu vejo mais a Deus, e se eu vejo mais a Deus é onde eu me pareço. É aquele coração, igual esse coração que está aqui, amém? Que busca assim, cara, eu estou com uma sede do Espírito Santo, eu busco em casa, eu acordo de madrugada, amém? Esse é o coração que está assim, cheio, transbordante da presença do Espírito Santo. E esse é o coração que busca só no hub, vamos supor, vamos colocar assim. É o coração que busca quando está de escala. É o coração que vem para a igreja quando, lembrei que eu estou na escala hoje. É o coração que vem, nossa, já tem 3 domingos que eu não vou, preciso ir. E aí, isso aqui é a voz de Deus, é uma água, não é a jarra não, é a água. A água é a voz, vocês estão escutando bem aí, que a chuva está bem forte, tá bem? Isso aqui, a água é a voz de Deus. E aí esse coração aqui reclama, eu não escuto Deus. Eu não sinto a presença de Deus. Vamos lá. E esse aqui é um coração. E o Senhor vem e fala com o coração aqui. Olha só. Cara, preciso que você entregue essa parte em minhas mãos. Cara, eu preciso que você fale essa palavra específica aqui para o Marquinhos. Olha só, eu quero que você fale essa palavra para a Ana. E aí você filtra aquilo que o Espírito Santo está falando. E você escuta nitidamente aquilo que o Espírito Santo quer, e você vai lá e você fala, e você entrega aquilo que o Espírito Santo está pedindo. Esse é um coração que, como vocês podem ver, nossa, quase enchi aqui, quase transbordou. Esse é um coração que de fato, aquilo que o Senhor falou, de fato é aquilo que você conseguiu entregar. Por que eu falei do jejum? Eu senti o meu coração mais, de fato, puro para aquilo que o Senhor estava fazendo em minha vida, naquilo que Ele estava falando. E na viagem a gente estava orando pelas pessoas, e o Senhor entregou uma palavra para mim falar para uma mulher. Depois eu chamei a Vitória para ir comigo, e Ele foi muito específico, assim, para mim foi, eu tinha um pouco de dificuldade com essa questão de palavra profética, confesso para vocês, eu era o cara que corria disso. Vamos fazer um evangelismo, e lá, teve um evangelismo, abrindo um parênteses aqui, que a gente colocava uma caixa na cabeça assim, ó, e tinha escrito assim, ó, toque em mim e eu vou orar por você. E nesse jejum, você ficava, nesse evangelismo, você colocava essa caixa e você ficava parado, lá no meio da praça, lá no Rio Grande do Sul, assim, ó. E você orando, Senhor, quem vai tocar? E para mim aquilo ali era tipo, meu Deus, eu vou falar tudo errado, eu não vou saber o que falar. E aí a pessoa chegava lá, tocava no seu ombro, e você começava a liberar aquilo que o Espírito Santo estava falando no seu coração. E só para vocês entenderem que eu corria disso, eu morria de medo disso. Eu falava, eu não quero isso, eu não acerto uma. Eu acho que eu estou falando coisa da minha cabeça. Eu acho que eu estou falando coisa que não tem que ser falada. Eu tinha esse pensamento. E nesse jejum, o Senhor foi bem específico comigo nesse ponto de palavra de conhecimento. E lá, Santo Antônio da Platina, a gente estava lá e estava tendo um mover. E eu olhei para o lado assim, tinha uma mulher. E eu tive uma palavra de conhecimento. Eu vi um machado cortando uma raiz muito profunda assim, ó. E ele falava assim, eu cortei uma raiz de rejeição da mãe que quis abortar. Eu falei, não tem como.
Não tem como. E eu fiquei com aquilo, né? Bobo, que não, talvez ali estava com medo de falar, mas eu fiz um trato com Deus. Eu falei, Senhor, eu vou falar, nem que eu acabe o culto, ela está indo embora, eu puxo ela escondido lá e falo. Mas aí começou um mover ali, a gente começou a orar pelas pessoas, e de fato eu falei no final do culto, não falei naquele momento. Eu cheguei para ela, chamei a Vitória, eu falei, vamos lá falar comigo. Eu falei, olha, eu vi uma raiz, eu vi um machado, e esse machado estava cortando uma raiz, e essa raiz é de rejeição. Eu não sei como que foi o seu relacionamento com a sua mãe, não sei como. Aí a mulher começou a chorar, e aí depois ela pôde testemunhar e falar, de fato, que a mãe dela tentou abortar ela. E aí aquilo para mim foi, obrigado, Jesus, porque de fato eu consegui ouvir aquilo que o Senhor passou, e de fato eu consegui entregar isso que o Senhor passou. E esse é o nosso coração, um coração que busca, um coração temente. E tem esse outro coração, que talvez, como eu falei, você só vem na escala. Eu espero que dê certo isso daqui. Eu não sei se vai dar, se não der, vai dar certo. Aê! Vai transbordar? Não. Foi na medida recalcada e vai transbordar não. Esse não é o seu e não é o meu coração, amém? Esse é o coração da pessoa que talvez só quer buscar Deus num final de semana. Esse é o coração da pessoa que muitas vezes tem feridas dentro do coração, de abandono, de rejeição. Um coração que não está 100% filtrado para ouvir aquilo que o Senhor está falando. E muitas vezes o Senhor está falando porque Ele fala com a gente o tempo todo. Muitas vezes o Senhor está falando com você através de sonhos. Muitas vezes o Senhor está falando com você, se você lê a Bíblia, através da Bíblia. Muitas vezes o Espírito Santo está falando com você através dos seus pensamentos. E você nem tchum para aquilo que o Senhor está falando. Por quê? Porque muitas vezes o nosso coração está assim, ó, ele está sujo, ele está manchado, e aquilo que o Senhor fala, ele não vem 100%, então não é que você não escuta Deus, é que talvez o seu coração está precisando de um renovo, é que talvez o seu coração está precisando de uma santificação, talvez não, é certeza que o seu coração está precisando de um quebrantamento, um coração segundo o coração de Deus. Deu para entender essa ilustraçãozinha? Glória a Deus. E eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai vir sobre como uma água, como foi profetizado sobre nós, um renovo sobre o nosso coração, e Ele vai de fato curar aquilo que precisa curar, para que quando nós escutarmos a voz dEle, venha assim, limpo, que quando nós escutarmos as direções, a gente possa de fato entender aquilo que Ele está falando no nosso coração, amém? Terceiro ponto, o que Deus diz sobre o nosso coração? Deuteronômio 6, do 5 ao 7. Ainda bem que o mundo não vai mais acabar em água, porque está chovendo. Moisés aqui falando para o povo de Israel: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teu filho, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se, e se levantando-se. Essa palavra, o Senhor, vem ao meu coração. O que Deus diz sobre o coração? Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E o que me chamou a atenção foi: e essas palavras eu te ordeno, estarão no teu coração. E nesse momento me chamou muita atenção: e as ensinarás aos teus filhos. Eu não sei se você já faz isso, eu já faço isso. Eu oro pelos meus filhos. E eu falo: Senhor, que eles possam ser tementes, que eles possam te servir, que eles possam ter um coração de acordo com o seu coração. Mas essa palavra me chamou muita atenção. Se eu não tiver a palavra do Senhor gravado em meu coração, e aqui a palavra fala: e as ensinará aos teus filhos, e dela fará assentada a sua casa. Se eu não tiver essa palavra no meu coração, não vai ter como eu ensinar isso para os meus filhos. Aqui o Senhor, nessa palavra, me pegou de um jeito e falou: cara, se você quer de fato que os seus filhos sejam uma bênção, você precisa de fato guardar as palavras que eu declaro sobre você no seu coração. As palavras que estão aqui na palavra, que estão no seu coração. Amém? Gente, deixa eu ver, vamos prestar atenção aqui. Não deixa isso tirar o foco daquilo que o Senhor quer falar no nosso coração, amém? Jeremias 29, 13. A gente está falando sobre um ponto, o que Deus diz sobre o coração. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarmos com todo o vosso coração. 1 Samuel 1, 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel:
Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. O Senhor nessa noite não está preocupado se você está cheiroso, se você está com o cabelo penteado, se você é magrinho, se você não é magrinho, se você é bonito, se você é feio. Ele está preocupado se dentro de você existe um coração clamando: Senhor, eu preciso de uma mudança. Senhor, eu preciso que o meu coração seja transformado essa noite. Existem pontos no nosso coração e batalhas no nosso coração que talvez você não aguente mais. Talvez a gente olhe aqui, né? Parece que está todo mundo muito bem. Parece que está, tipo assim, coração, o rosto, está tudo muito bom, bonito, parece que está tudo muito legal. Mas talvez dentro do seu coração existem fissuras que não cura. Talvez dentro do meu e do seu coração existem pontos que somente o Senhor, assim como aquela mulher, o Senhor com um machado entrou profundo naquela raiz e cortou aquela rejeição. Talvez nessa noite é uma noite do Senhor cortar rejeições e declarar: você não foi rejeitado. Pode ter sido rejeitado pelo homem, por sua mãe, por seu pai, mas por mim você jamais será rejeitado. Eu jamais vou te esquecer, eu jamais te esqueci. Amém? Salmo 51:17, sacrifícios para Deus são o espírito de quebrantado. O coração quebrantado e contrito não despreza a Deus. Mais uma vez, o Senhor está procurando corações quebrantados nessa noite. O Senhor está procurando corações que estão desejando a presença dEle. E como nós estamos falando sobre influenciar com o coração, e nessa noite o Senhor falou: cara, eu preciso que o seu coração, e isso eu falo por mim, e aí você pega isso para você, que o seu coração e o meu coração precise entrar em um momento de alinhamento, para que quando você influenciar, você seja de fato influenciado por mim e não por aquilo que você acha. E tem uma passagem onde o Senhor chega para um jovem, e ele estava há muito tempo com uma doença, e ele chega para esse rapaz e ele fala: o que você quer? Isso talvez você já ouviu essa mensagem, essa história. É sobre o tanque de Betesda, onde o Espírito Santo vinha, agitava as águas, e ali as pessoas que tinham enfermidade, as pessoas que tinham doenças, ela entrava naquele tanque e ela saía curada. E aquele rapaz, ele era coxo, ele não conseguia chegar até lá. Então o Senhor fala para ele: o que você quer? E o interessante que ele pega e ele fala assim: é porque não tem ninguém que possa me levar até lá. Ninguém, sente dó de mim, né? Estou parafraseando aqui, ninguém sente dó de mim, mas, poxa vida, eu não consigo andar e ninguém pensa em mim. E algo que chamou minha atenção, e eu ouvi isso recentemente, me chamou muita atenção. O Senhor não perguntou por que ele não conseguia ir. O Senhor perguntou se ele de fato queria ser curado. E por que, né, Senhor? Será que o Senhor perguntou isso? Porque o Senhor sabia que dentro do coração dele existia um coração de vitimismo. Um coração onde é muito dodói, é muito ninguém faz por mim, ninguém consegue fazer isso por mim. E de fato o Senhor naquele momento curou primeiro o coração dele para depois levar ele a uma cura física. Então isso eu peguei para mim, eu falei assim: cara, se tem coisas que talvez eu não estou alcançando, isso não só uma cura física, mas talvez você está buscando um dom, talvez você está buscando uma língua nova, talvez você está buscando um dom novo, talvez você está buscando algo novo da parte de Deus espiritual, e talvez não está chegando isso. Talvez é porque Deus quer curar primeiro dentro de você, no seu coração, para depois Ele liberar esse dom, para depois Ele liberar essa cura, para depois Ele liberar isso que você tem buscado. Amém? Então primeiro o Senhor, Ele quer curar o nosso coração, para depois de fato a gente sair influenciando essa nossa geração. Amém? O quarto ponto, e nesse ponto eu já quero ir encerrando. O quarto ponto, eu coloquei algo que eu fiquei refletindo, de tudo isso que eu falei, isso foi o que mais ficou na minha cabeça, isso que foi o que mais ficou no meu coração, o poder de um coração de um filho. E eu quero ler João 4. João 4. Talvez você já ouviu também essa passagem.
João 4 vai falar sobre a mulher samaritana. Ah, mas o que tem a ver com o coração? Enfim, aqui eu coloquei o poder de um coração de um filho. E nessa história e nesse momento a gente vai ver dois corações se encontrando aqui. E o Senhor me chamou a atenção para essas duas linhas que acontecem aqui. E eu queria compartilhar com vocês. João 4 diz: era-lhes necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado da caminhada, assentou-se assim junto à fonte. Era cerca da hora sexta. Essa hora eles falam que é mais ou menos meio-dia. Então veio uma mulher da Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. No 9, respondeu-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou a mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus disse-lhe: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar o poço. Não tem com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, seu filho e seus gados. Jesus lhe disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de águas que jorra para a vida eterna. A mulher respondeu: Senhor, dar-me dessa água para que não mais tenha sede e não precise vir aqui tirá-la. Jesus lhe disse: vá, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: disse bem, não tens marido, porque tivesse 5 maridos e que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. A mulher respondeu-lhe: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e disse em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Eu queria ler até esse ponto, depois a gente vai continuar um pouco mais. Mas nesse momento aqui eu vi dois corações, um coração onde Jesus, e aqui eu estou falando do coração de Jesus, um coração, o poder de um coração de filho. O coração de Jesus, onde ele sabia quem ele ia encontrar naquele momento, onde ele se desviou de uma rota para poder encontrar aquela mulher específica, e o coração de uma mulher que estava totalmente um coração de rejeição e um coração humilhado, de humilhação. O porquê disso? Porque quando ela sai da casa dela para ir, como fala aqui, como se fosse o horário de meio-dia, naquele calor, nenhum sol, ela sai daquele horário porque ela não tinha marido, ela tinha vários maridos, e aí ela sai desse horário por vergonha, por não se humilhar diante das outras mulheres que buscavam água. Então aqui ela fala de aqui ela está mostrando que estava com um coração totalmente humilhado, um coração totalmente não humilhado para a presença de Deus, mas um coração totalmente com vergonha, um coração totalmente de rejeição. Porque vamos pensar um pouquinho, se ela já estava no seu 5º marido, caramba, será que ela não foi rejeitada? O que será que ela não passou por esses processos? Então ali existia um coração totalmente deslacerado, posso dizer assim, um coração totalmente precisando de uma ajuda. E é nesses momentos que o Senhor ele chega na hora certa. É nesses momentos que o Senhor chega na hora exata e fala: aqui está um coração também que está disposto à mudança, aqui também existe um coração que está disposto a ouvir aquilo que eu vou declarar e receber aquilo e guardar para Ele, não só guardar, mas transformar e viver aquilo que eu estou passando. Porque ali na frente a gente vai ver algo que essa mulher fez, que é onde entra todo o contexto da nossa mensagem. No versículo 27... nisto chegaram seus discípulos e se admiraram de que tivessem conversando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe disse: que perguntas? Ou que falas com ela? Deixou, pois, a mulher e o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo:
Vinde, conhecei um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será ele, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dela. Esse momento aqui eu vejo uma mulher que ela foi buscar uma água, e a partir do momento que o Senhor libera uma palavra de conhecimento ao coração dela, ela deixa tudo aquilo que ela estava fazendo e corre para a cidade dela declarando: olha, eu encontrei um homem que tocou o meu coração. Eu encontrei um homem que, na ferida onde mais estava doendo, ele liberou uma palavra sobre mim, e ele liberou uma água viva que, de fato, eu bebi dessa água viva e eu não vou precisar mais ter essa dor. Essa água viva me curou dessa dor, essa água viva me curou dessa rejeição, essa água viva me curou de ser humilhada. E ela sai desse lugar e volta para a cidade dela falando: cara, eu encontrei um homem, será que ele, porventura, ele é o Cristo? E mais no finalzinho aqui, Jesus, depois disso, ele sai dali e ele tem um acesso à cidade dessa mulher. E a cidade dessa mulher fala no final aqui, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testificou, dizendo: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com ele, e ele permaneceu ali 2 dias. Muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, porque nós mesmos o temos ouvidos, e sabemos que de verdade, verdadeiramente o Cristo é o Salvador do mundo. Quando eu e você colocarmos o nosso coração à disposição de Deus e bebermos de fato essa água viva, vai acontecer isso que aconteceu. A gente vai de fato encontrar pessoas e falar: cara, olha o que o Espírito Santo fez no meu coração, olha o que o Espírito Santo fez na minha vida, ele transformou a minha família, ele transformou o meu trabalho, ele transformou a minha mente, ele transformou o meu coração que era totalmente machucado. E a pessoa vai de fato ver essa verdade no seu coração e vai entender: cara, eu quero ouvir então sobre essa pessoa. E aí quando essa pessoa começar a ouvir, eles vão entender: cara, eu não preciso somente mais ouvir aquilo que o Góes está testemunhando, porque agora de fato eu consegui entender e ver aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. E é aí de fato onde acontece, como estava ali, mas travou. Mas é de fato como acontece, influenciando com o coração. Aquela mulher, ela foi tocada no seu coração. Aquela mulher, ela bebeu uma água viva. Ela bebeu uma água que jorra a presença do Espírito Santo. Ela foi transformada. E quando ela foi transformada, ela volta correndo, falando sobre aquilo que aconteceu na vida dela. E Jesus vai para a cidade dela. E Jesus transforma a cidade dela, transforma as pessoas, os samaritanos daquela cidade. E muitos mais daquela cidade creram na palavra do Espírito Santo, na palavra de Jesus naquele momento, por conta de um coração que deixou ser tocado por uma água que o Espírito Santo, Jesus disse: se você beber dessa água, você jamais terá sede. Amém? Talvez nessa noite, e eu quero te convidar a ficar de pé, talvez nessa noite, eu e você estamos aqui como essa mulher, buscando água, num horário onde ninguém te vê. Talvez eu e você estamos tentando se esconder daquilo que o Espírito Santo quer fazer, por vergonha, por medo. Talvez eu e você nessa noite estamos aqui com um coração totalmente: será que de fato eu vou ser usado por Deus? Será que de fato eu estou preparado para isso? Será que de fato eu vou conseguir alcançar aquilo que o Espírito Santo quer para mim? E talvez isso tudo seja uma mentira do inimigo, jogando no seu coração de que você não é capaz, de que aquilo que você cometeu no passado, ou aquilo que talvez você está com o coração preso ainda, porque como a gente comentou aqui, a santificação não quer dizer que você nunca mais vai errar, que a santificação não quer dizer que você nunca mais vai pecar, mas que a própria palavra, em 1 João 19, diz: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Talvez nessa noite aparentemente você está tudo bem, está tudo legal, mas espiritualmente, dentro do seu coração, existe crises de ansiedade, existe medo, talvez no seu coração existe feridas que pessoas falaram, porque aqui a gente também, através da palavra, entendemos que o que contamina é aquilo que sai da nossa boca, aquilo que sai de dentro de nós.
Talvez pessoas falaram coisas a seu respeito que feriu o seu coração, e nessa noite você não consegue romper, não consegue fluir, por conta de coisas, talvez pequenas, mas que geraram grandes feridas no seu coração. E nessa noite, assim como Jesus falou para aquela mulher: se você beber dessa água, você não terá mais sede. Se você beber dessa água, você não terá mais esse sentimento. Essa água é uma água que cura. Essa água é uma água que transforma. Essa água é uma água que purifica todo o seu ser. E assim como a ilustração que a gente fez, a partir do momento que a gente começar a beber e entender que essa água é o que nos santifica, a gente vai começar a ouvir mais da parte de Deus, daquilo que Ele quer ao nosso respeito. A gente vai começar a ouvir aquilo que o Senhor está falando ao seu coração. Eu vou começar a ouvir aquilo que o Senhor está falando ao meu coração. Eu queria que a gente tirasse nesses momentos, nesses minutos, que você fizesse uma avaliação dentro do seu coração. Se tem algo dentro do seu coração que de fato te prende a fluir no Espírito Santo. Se tem algo dentro do seu coração que de fato te prende a não viver aquilo que o Senhor quer que você viva, a plenitude dEle para mim e para você. Que nessa noite você possa, assim como nós lemos em 1 João, confessar: olha, Senhor, eu não aguento mais esse pecado, eu não aguento mais esse vício. Porque quando de fato nós confessarmos com a nossa boca, Ele é fiel. É onde Ele entra, Ele fala: opa, aqui existe um coração que de fato quer uma transformação. Se você não declara isso, o Espírito Santo, Ele não é aquele cara que vai chegar chutando o seu coração e falando: cara, você precisa mudar disso. Ele precisa que você seja uma pessoa que fala: Senhor, eu quero de fato ter essa mudança. Ele não é tão mal educado nesse ponto de chegar falando: cara, você tem que, deixa aqui comigo que eu vou transformar tudo. Ele precisa ouvir a sua voz dizendo: Espírito Santo, eu preciso que essa área em específico você entre e você transforme. E enquanto canta essa canção, eu te convido a você a olhar para dentro do seu coração, a olhar para o seu interior nesse momento. Porque nós entendemos, assim como a palavra nos falou, que Ele não está à procura de um corpo perfeito, Ele não está à procura de um cabelo perfeito, Ele está à procura de um coração que deseja uma transformação. Que você possa nesse momento buscar isso.